Plenário derruba ofício da primeira turma do STF que afastou Aécio Neves do mandato. A votação foi aberta e nominal. E ozonioterapia é tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A maioria dos senadores decidiu há pouco que Aécio Neves não deve ser afastado do mandato e impedido de sair à noite, como determinou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O senador é acusado de corrupção passiva e obstrução da Justiça. Está reaberta a sessão. Logo no início da sessão, o presidente do Senado explicou o procedimento para votar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eunice Oliveira disse que seriam necessários 41 votos, tanto para afastar quanto para manter Aécio no cargo. Caso nenhum dos votos, nem o sim e nem o não, atinja a maioria absoluta de 41, a votação será oportunamente repetida com um quórum, se for o caso mais elevado, dos senhores senadores nesse plenário. Em seguida, a tribuna foi ocupada por senadores a favor e contra a decisão do Supremo. Eu voto não, senhor presidente, em favor da Constituição. É em favor da Constituição. E por achar que a medida tomada pela turma do Supremo foi uma medida equivocada. Não votamos contra o senador. Votamos em respeito à independência dos poderes. Votamos em respeito a quem compete a última palavra em matéria de aplicação e interpretação da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal e não ao Senado Federal. Nenhuma razão que indique que o senador Aécio Neves estiver no exercício do mandato possa pôr em risco a sociedade brasileira, ou muito menos atrapalhar a justiça nas suas investigações. A decisão da turma do Supremo, a partir de uma denúncia do Procurador-Geral da República, é com base nesses autos, é com base nesse material probatório, é com base em uma denúncia gravíssima. E não se trata aqui de prisão de algum senador, mas se trata aqui, concretamente, de uma medida para impedir, de uma medida para garantir o processo investigatório. Se nós não aceitarmos a decisão do Supremo, nós não estaremos suspendendo a investigação, nós não estaremos passando a mão na cabeça de ninguém, nós não estaremos tirando nenhuma capacidade de investigação de qualquer órgão investigativo desse país. A Constituição já foi interpretada da maneira adequada. O que nós temos que dizer aqui hoje é se o senador Aécio Neves agiu corretamente ao pedir 2 milhões de reais a um empresário investigado. Se ele agiu corretamente ao movimentar malas de dinheiro pelo Brasil. Se ele agiu licitamente ao lavar esse dinheiro em lugares que o próprio processo cita claramente. E se ele agiu corretamente quando trocou recursos de campanha em 2014 por créditos de ICMS a essa empresa JF. Pois é, a sessão do plenário acabou agora há pouco e ficou decidido a suspensão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por 26 votos sim a favor da decisão do Supremo, contra 44 votos não, contra a decisão do Supremo, o senador Aécio Neves deve voltar às atividades parlamentares. Lembrando que o quórum necessário, aqui a votação, o número necessário de votos para que houvesse uma decisão era de 41 votos, a favor ou contra
contra. E nessa sessão houve um certo apelo, o pessoal fez uma força para vir, para comparecer à sessão. Teve senador que estava de licença médica que veio, o senador Walter Pinheiro, que estava na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, também pediu exoneração para poder estar presente nessa votação. Agora isso está definido, os senadores da oposição disseram que vão agora recorrer ao Conselho de Ética, onde já há uma representação contra o senador Aécio Neves. Eles disseram que agora vão trabalhar nesse sentido. Lembrando que já houve uma outra representação contra o senador Mineiro, que foi arquivada. Agora é esperar para ver os próximos acontecimentos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada pelas informações, Mariana. Que tal utilizar uma mistura dos gases ozônio e oxigênio para tratar infecções, feridas que não cicatrizam ou até como terapia complementar no combate ao câncer? A ozonioterapia foi debatida nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Sociais. A comissão está analisando um projeto que libera esse tipo de tratamento no Brasil. De acordo com os participantes da audiência pública, essa técnica já é utilizada em vários países da Europa desde o início do século passado, com sucesso. A presidente da Associação de Ozonioterapia destaca que ela pode ser muito eficiente no controle de infecções hospitalares. Nenhum micro-organismo é capaz de resistir aos encantos oxidantes do ozônio. Isso é muito importante. No momento em que nós vivemos já uma ameaça de infecções hospitalares por superbactérias resistentes a todos os antibióticos, a ozonioterapia se coloca como uma técnica muito importante no controle dessas infecções. No Brasil, esse tipo de tratamento ainda não é regulamentado, mas há relatos positivos de sua utilização. É o caso do Carlos Eduardo. Ele tratou um câncer no esôfago da forma tradicional, mas diz que foi com a ozonioterapia que conseguiu se recuperar dos efeitos da químio e da radioterapia. São 5 anos. Faço ozonioterapia semanal. Faço auricular, porque o meu câncer foi nas vias respiratórias, de 3 a 4 vezes por semana, ozônio retal e autohemoterapia menor. São 5 anos, como eu disse logo no começo, com uma saúde que eu jamais pensaria que alguém poderia ter e muito melhor do que a que eu tinha antes de ficar doente. Acredito nesse tipo de tratamento, porque sou beneficiário dele e estou pronto para ajudar a divulgar a técnica que hoje já se conhece. Para o tratamento ser autorizado no Brasil e incorporado ao Sistema Único de Saúde, é necessário cumprir uma série de requisitos. O primeiro é ser reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como uma técnica tradicional e não experimental. Deliberou-se por unanimidade por não ter a incorporação para esse fim devido à escassez na literatura de qualidade. Ainda não foi avaliado pelo Ministério da Saúde para outras indicações, devido a essa questão de ser ainda tratado como um procedimento experimental. Medicina complementar, primeiro, ela veio antes dos estudos e, segundo, ela não tem todo esse fogo, essa bala na agulha em termos de recursos financeiros para promover estudos. Hoje em dia já começa a haver estudos sobre ozônio em algumas indicações especiais. Se a ozonioterapia for regulamentada e incorporada ao SUS, é possível uma economia de recursos de até 80%. Há recomendação de inclusão no SUS, uma vez que, na contrapartida, nós temos problema de crise fiscal e restrições do orçamento público de saúde e benefícios de bem-estar aos indivíduos e, no âmbito das metas sociais para a população brasileira, esses objetivos são atingidos. A Comissão de Meio Ambiente debateu hoje as perspectivas para a revitalização de bacias hidrográficas. Essa é a política pública que está sendo avaliada pela comissão este ano.
O representante do Ministério da Integração Nacional falou do programa de revitalização da Bacia do São Francisco, que tem um prazo de execução de 20 anos e atua em uma das regiões mais sensíveis do país em termos de recursos hídricos. A gente tem 5 grandes eixos estruturantes desse programa. Então, saneamento e controle de poluição, proteção e uso sustentável dos recursos naturais, economias sustentáveis, gestão e educação ambiental, planejamento e monitoramento. Então, ali tem alguns exemplos do que compõe cada um desses eixos. Tudo pelo momento. A representante do Ministério do Meio Ambiente disse que, diante da crise hídrica que vivemos, é fundamental encontrar soluções inovadoras. Ela destacou os principais desafios regionais para a revitalização de bacias hidrográficas. A gente sempre fala que não é uma crise hídrica, e sim uma crise ambiental. Então, por isso que... E aí, no momento de crise também é um momento de oportunidade, é um momento de oportunizar medidas inovadoras para sair e oportunizar momentos como esse, momentos de discussão para que se avalie e sugira medidas de aperfeiçoamento para a nossa atuação. Uma das grandes preocupações da Agência Nacional de Águas para a gestão efetiva dos recursos hídricos é dar sustentabilidade às instâncias participativas, comitês de bacia, conselhos de recursos hídricos, órgãos estaduais e federais de recursos hídricos, agências de bacia, que demandam de seus técnicos e representantes competências diversas, tais como conhecimentos específicos, habilidades e atitudes, para fazer frente à complexidade inerente à gestão das águas. As ações realizadas pela Codevasf para a revitalização do Rio São Francisco ganharam destaque, mas o representante da empresa pediu apoio do Congresso diante das limitações orçamentárias previstas para o ano que vem. Fica o recado que a gente fica muito preocupado, senador, com essa sinalização de recurso zero para o ano que vem, para a gente dar conta das nossas ações e ainda mais com a expansão da nossa área de atuação. Realmente a questão de recursos é uma preocupação, mas dependendo da nossa comissão aqui, nós estaremos à disposição para ajudar no Ministério do Planejamento, no Meio Ambiente, para poder conseguir os recursos para a continuidade das ações. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a indicação de 2 membros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Alexandre Macedo deve ocupar o cargo de superintendente-geral do órgão e Poliana Villanova o cargo de conselheira do CAD. Os indicados foram sabatinados na reunião desta terça. As indicações ainda precisam ser aprovadas pelo plenário do Senado. Também foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei que permite o pagamento de boletos vencidos em qualquer agência bancária. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. O Tribunal de Contas da União fez uma radiografia da segurança pública a partir de informações de 20 estados brasileiros. E a Comissão de Constituição e Justiça elegeu o tema segurança como a política pública a ser debatida pelos seus senadores. A primeira audiência reuniu representantes do TCU e Ministério da Justiça. E esse encontro é o assunto do programa Em Discussão, que a TV Senado apresenta daqui a pouco, depois do programa Argumento. Olá, você se sente seguro andando nas ruas das grandes, médias, pequenas cidades brasileiras? Dizem que o crime compensa quando nos deparamos com a impunidade. O que fazer? Eu divido o sistema de segurança pública num sistema de prevenção, um sistema de repressão, o judiciário que julga e o penitenciário que ressocializa. Esses segmentos não se falam. Eu prefiro socializar nossas crianças na escola do que tentar ressocializar nossos jovens adultos em um presídio. Nós temos uma imensa dificuldade de obter informações sobre criminalidade, dados, informações, estatísticas. Há muito tempo, não é de hoje, que o Brasil deixou de ser terra da cordialidade, terra de gente boa perante os olhos do mundo, para ser uma terra de ninguém. Radiografia da segurança pública na auditoria feita pelo TCU. O governo em busca de uma política nacional de combate à criminalidade. As nossas fronteiras desguarnecidas, o Estatuto do Desarmamento em debate. Tudo isso, daqui a pouco, no Em Discussão.
E no programa Argumento de hoje, o senador Paulo Paim, que foi deputado constituinte, analisa a relação entre o Senado Federal e o STF depois da decisão da primeira turma do Supremo, que afastou o senador Aécio Neves do mandato e determinou o seu recolhimento noturno. O Supremo também entendeu que ele deve ser afastado, à noite deve posar na sua residência e, nesse período, o processo vai ser julgado. Culpado, culpado, inocente, inocente. Eu, com muita tranquilidade, em cima dessa minha coerência, eu voto pelo afastamento, respeitando a decisão do Supremo. Inclusive, sou radicalmente contra essa história de voto secreto. Sabe que o primeiro discurso que eu fiz aqui no Parlamento, quando eu cheguei na Assembleia Nacional Constituinte, eu pedi que não se permitisse mais voto secreto. A entrevista completa você acompanha daqui a pouquinho no Argumento, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.